Olá, eu sou a doutora Moriza Andrade e, continuando no clima de Copa, a gente vai falar um pouquinho da harmonização orofacial que a gente conseguiria fazer nos nossos craques aí da seleção. Bom, vou começar aqui pelo Rafinha. Ele tem um contorno mandibular bem legal. A gente consegue notar um zigomático e uma mandíbula bem contornada. A gente consegue notar também que ele precisa um pouquinho de preenchimento de fossa aqui do nariz. Ele não tem tanto bigode chinês, mas ele tem uma profundidade nessa região, onde a gente consegue fazer um preenchimento e melhorar a sombra que faz essa região. Ele também tem uma queda aqui de cárie lacrimal, onde a gente consegue também fazer alguns procedimentos para melhorar essa qualidade de pele e esse aprofundamento que ele tem aqui. Toxina botulínica, com certeza. Geralmente quem faz esporte tem essa tendência a ser um pouquinho mais expressivo. Também melhoraria essa parte aqui do nariz, deixando um pouquinho mais retinha, já que ele tem um ossinho um pouquinho proeminente nessa região, e daria uma empinadinha nesse nariz também, para deixar o perfil dele mais alinhado. Ele já tem um mento bem projetado e bem bonito, com o contorno mandibular, então é uma região que eu não mexeria, e também faria um estímulo de colágeno, que eu acho que ajuda bastante. Então vamos para o próximo, Vinícius Júnior. A gente consegue notar que ele tem linhas bem expressivas, ele tem linhas bem fortes aqui, que são rugas estáticas na região de testa, e isso que a gente consegue melhorar com a toxina botulínica, associada a outros procedimentos, como uma hidrodissecção local, que é quando a gente coloca bioestimuladores, a gente preenche essa região, dando mais sustento. A gente consegue também trabalhar essas linhas embaixo dos olhos. A região de nariz, eu recomendo uma cirurgia plástica com alectomia para melhorar a aba aqui do nariz. Lembrando que o ácido hialurônico ele só melhora essa região e empina o nariz. Fora isso, cirurgia plástica. Ele tem os lábios bem contornados e bonitos, eu não mudaria. Região de bigode chinês faria um estímulo de colágeno, porque ele tem essa linha do sorriso querendo começar a aparecer. E faria também um contorno mandibular, o rostinho dele é um pouquinho redondo, e uma lipo na região de papada, que ele tem um pouquinho de gordura aqui, mais proeminente também. E agora a gente vai falar do Richarlison, que esse cabelo já não ajuda muito, né, na parte estética, mas vamos lá. A gente nota que ele tem um contorno facial já bonito, ele tem um mento proeminente, ele tem um contorno mandibular legal, ele tem um zigomático também bem aparente. Eu faria com certeza uma melhora estética no nariz. A gente consegue fazer uma rinomodelação, melhorando essa partinha aqui do nariz, deixando bem retinha e empinando esse nariz. A gente consegue também afinar um pouquinho a ponta. Toxina botulínica para todos eles, lembrando que quem faz esporte, crossfit, academia, tem uma expressão, a gente tende a fazer mais expressões, e isso, consequentemente, piora as nossas rugas e fazem elas virarem de rugas dinâmicas para rugas estáticas. Região dos olhos, ele não tem um afundamento, mas eu melhoraria a qualidade dessa região dos olhos. Faria um pouquinho da região de bigode chinês, que ele tá querendo começar a marcar, lembrando que são jogadores jovens, é só para melhorar esses sinais de envelhecimento. E agora eu vou falar do Lucas Paquetá. Ele é um jogador que já tem traços bem bonitos. Eu não mexeria em muita coisa nesse rostinho aqui. Faria com certeza uma melhora de ângulo e mento, ganhando projeção e deixando o rosto dele um pouco mais masculino, porque ele afunila um pouquinho nessa região, então daria um pouquinho mais de contorno e projeção. Com certeza um pouquinho de fossa aqui, que dá uma sombra e melhora o aspecto do bigode chinês. Qualidade de pele parece que tá ok, região dos olhos bem lisinha. Toxina botulínica para todos eles, lembrando da movimentação muscular. E agora vamos falar do nosso zagueiro, Thiago Silva. Ele tem lábios bonitos, pouca expressão, tem um pouquinho aqui de expressão na região de fronte, aqui na região do próstero, que com certeza uma toxina botulínica ajudaria muito a travar essa musculatura, tirando até esse aspecto de bravo. A gente consegue melhora de colágeno na região dos olhos, que ele está com um início de flacidez palpebral inferior.
a gente consegue fazer um pouquinho de bigode chinês só para disfarçar essa ruga que está começando a se formar. Ele tem um contorno de ângulo bonito, de mandíbula. Colocaria talvez um pouquinho de projeção no mento para deixar o rosto um pouquinho mais masculino. E apenas isso. Para todos eu indicaria estímulo de colágeno, que são produtos que induzem o organismo a produzir colágeno tipo 1. E vamos falar agora de Neymar, essa figura aí que é bem famosa aí no mundo do esporte. Ele já fez alguns procedimentos estéticos, como nariz. A gente consegue notar que em fotos de 2012 ele tem um nariz um pouquinho mais alargado e hoje ele tem um nariz um pouquinho mais fino, então eu acredito que tenha feito uma rinoplastia. Ele tinha também o rosto bem mais fino, um rosto mais de menino mesmo, e um pouquinho de zigomático para deixar o rosto mais projetado e mais quadrado também. O Neymar, eu não acredito que tenha feito toxina botulínica, mas eu faria toxina botulínica. Como eu disse para vocês, eles são bem expressivos. E também os bioestimuladores de colágeno. O Neymar já é uma figura que faz bastante procedimento de tratamentos de cuidados para a pele oleosa, peelings, microagulhamento, enfim, que a gente consegue notar em algumas redes sociais que ele mesmo fala que fez os procedimentos. E agora a gente vai falar do goleiro Alisson. Ele tem um rosto, um contorno facial um pouquinho mais fino aqui na região de ângulo de mandíbula. Eu deixaria mais angulado para deixar o rosto mais masculino. Como ele tá de barba, eu não consigo notar a região de mento, mas geralmente a gente consegue projetar as duas regiões e deixar bem contornado com o rosto um pouquinho mais masculino. Faria preenchimento labial, com certeza, que ele tem os lábios mais finos. Geralmente quem tem um lábio um pouquinho mais fino, a tendência é ficar cada vez mais fino, a gente vai perdendo estrutura com o tempo. Então os volumizadores hoje, eles servem para também deixar e manter o lábio mais natural possível, mas sem inverter com o tempo. Faria também um pouquinho aqui da região de nariz, deixando um pouquinho mais empinado e ficando mais bonito o perfil. Um cuidado com os olhos, visando que ele tem uma pele mais clara, ele tende a envelhecer e ter um pouquinho mais de flacidez, então faria também uns fiozinhos de PDO embaixo dos olhos para estímulo de colágeno e toxina botulínica. Bom, vou falar de Marquinhos, esse aqui só Jesus na causa, mas vamos lá, a gente vai tentar dar uma reformada aqui com a harmonização. Com certeza eu faria a região de glabela com fios e também com toxina botulínica, uma região que ele tem muita força muscular. Faria um tratamento de pele para essas cicatrizes de acne que ele tem aqui na lateral da bochecha. Isso a gente consegue resolver com fio liso, bioestimuladores de colágeno e peelings mais agressivos. Faria também um pouquinho do nariz, deixaria um pouquinho mais empinado e mais retinho. E com certeza faria um pouquinho de ângulo de mandíbula e zigomático para deixar o rosto dele mais masculino. Que o Casimiro não é o rei da beleza, a gente já sabe, né? Mas dá para dar uma leve melhoradinha aqui na região de testa. Então a gente consegue fazer a toxina botulínica e também uma hidrodissecção para ajudar a dar uma melhorada na região de flacidez da testa e também preencher essas rugas que já estão mais profundas. A gente consegue também fazer uma melhora na qualidade dessa pele, que já tem cicatriz de acne. Então, quando o paciente ele tem cicatriz de acne, a gente tem que fazer uma somatória de tratamentos para conseguir um resultado legal. Faria com certeza fossa e bigode chinês com ácido hialurônico ou com hidroxiapatita de cálcio para estimular colágeno na região. E faria também uma projeção de mento. Dá para notar que ele tem um mento mais estreito, então a gente consegue deixar esse mento um pouquinho mais projetado. Bom, a gente vai falar do Éder Militão, que só Jesus sabe como ele pega a quantidade de mulher bonita que ele pega, mas vamos lá. Região dos olhos, eu faria com certeza fio de PDO para estimular colágeno nessas linhazinhas que já estão se formando. Toxina botulínica. Faria também um pouquinho de preenchimento de zigomático e também projetaria essa mandíbula para ficar um rosto mais quadrado e mais definido e também mais masculino. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, comentar aqui quem você acha que vai ganhar essa Copa, que vai levar o troféu para casa, e também compartilhar e curtir os nossos vídeos, que a gente sempre vai estar lançando novidades, e também sigam a gente nas redes sociais.